Oi, gente, voltamos para mais um Café e Conversa e hoje o nosso assunto vai ser sobre a história de vida de Jesus. A gente não sabe ao certo aonde vai levar essa conversa, né? Mas a gente vai conversando, refletindo e deixando que as coisas vão surgindo e os assuntos vão fluindo naturalmente. A história de Jesus é uma história que, de maneira geral, ela mexe muito comigo. Não mexia tanto, eu diria, porque eu acho que eu não entendia em si. Isso. E a partir do momento que eu comecei a olhar para a história de Jesus como ele sendo um ser humano na Terra, tudo mudou na minha cabeça. A partir do momento que a gente entende, que a gente começa a se familiarizar, aí a gente começa a sentir, né? Uhum. A, a nos colocar nessa posição, né? No lugar dele, Sim, nas coisas, nas passagens, o que ele presenciou, o que ele viveu. A gente exatamente. começa a se assemelhar a ele. É, E aí é onde a exatamente. gente começa a sentir. A sentir, né? Porque Uhum. antes, quando eu era mais nova, a visão que eu tinha de Jesus era de uma forma muito, como é que eu posso dizer? Não sei se é sobrenatural só, entendeu? Mas não era da vida dele. E Uhum. a partir do momento que eu enxerguei a vida dele, para mim foi muito interessante. Porque até ver que ele sofreu, né? Que ele sentiu, que ele teve medo, que ele chorou, ele ficou aflito. Uhum. E a hora que eu entendi isso, para mim foi uma inspiração. Sim, porque quando a gente não conhece de fato, Uhum. a gente vê como algo muito distante, como Aham. sendo uma historinha. É, É uma longe. historinha que não é real, é Sim. fictícia. A É, gente vê como algo fictício. E exatamente. aí, quando a gente se inteira mesmo do assunto, daquilo que está na Bíblia, daquilo que ele nos deixou, né, de todo Uhum. o instrumento que ele nos deixou, e da história de vida dele que foi real, que a gente Sim, passa a ter consciência de tudo isso, de fato, a gente começa a sentir, né? exatamente. Assim, e olhar tudo isso que ele viveu, tudo isso que ele foi, né, de uma forma mais profunda de entender a mensagem dele, né? Porque eu acho que às vezes fica muito reduzido a como ele morreu, e eu sei que foi muito impactante, eu também Uhum. acho. Mas assim, todo o caminho até chegar ali Tudo o percurso, foi muito interessante, né? muito. O que ele deixou, a lição que ele veio trazer, que é esse amor, Uhum. esse lado assim de olha como a gente pode ser, Uhum. né? De olha isso, olha como a gente pode ser. E isso é Sim. muito legal. E assim, uma coisa que eu senti que me aproximou muito dele é essa época de quaresma, eu nunca fiz nada. Porque assim, eu sou esse misto que eu já falei em relação às religiões, mas assim, o ano passado aconteceu de por acaso eu estar com uma tia e essa tia falar, ai, amanhã começa a quaresma. Eu falei, tô fazendo nada, vou fazer a quaresma. E aí eu comecei a fazer o ano passado. E aí o ano passado para mim foi transformador essa questão. Porque parece que, sabe, não faz sentido. Não que não faz sentido, mas que é uma coisa que só eu vou fazer, beleza, eu vou fazer esse Uhum. sacrifício e que não vai acontecer nada. Mas o ano passado a impressão que eu tive é que eu me aproximei muito mais dessa Sim. história, sabe? Que eu me aproximei muito mais do que ele quis dizer, simplesmente por eu estar fazendo esse Uhum. processo. Então, desde então eu tenho feito e toda a quaresma eu mergulho muito nessa história. E Sim. assim, é muito impactante, né? Sim, sempre que a gente é, se pega mais em oração, começa a orar, Uhum. começa a jejuar, porque a quaresma Uhum. é o período de jejum, Sim, mas assim, não que o jejum não possa ser feito em qualquer etapa aí do ano, da vida, sim. dos dias, mas tudo isso são coisas, louvar a Ele, Uhum. um louvor que a gente coloca para escutar, tudo isso são coisas que nos aproximam dele, É. né? Que faz a gente sentir mais de perto a presença, Uhum. sentir a presença do Espírito Santo dentro, não é nem de perto, é dentro de nós. Então Exatamente. são coisas, são ações, gestos que nos aproxima dele, nos aproxima da história de vida dele e, Exatamente. consequentemente, nos aproxima do Espírito Santo. Faça com que a Exatamente. gente sinta essa presença dentro de nós.
Sim. É esse agir, né? Olha como a Sim. nossa ação, aquilo que a gente quer, muda tudo, né? Tudo. A intenção nossa de querer, porque às vezes a gente só quer as coisas. É. A gente quer estar mais próximo da espiritualidade, a gente quer se olhar mais, a gente quer estar melhor, mas às vezes a gente não quer fazer as coisas necessárias para isso acontecer, exatamente. Né? E aí quando a gente se vê tendo que fazer determinadas coisas para nos aproximar disso, sim, muita gente acaba desistindo. sim. Deixa para depois. Não. É. E aí, assim, realmente fica difícil a gente se encontrar aí com a espiritualidade, com o divino, a gente sentir a presença de Deus, porque para a gente sentir, a gente precisa fazer coisas que nos aproximam disso, que nos aproximam de se colocar ali. É. A gente precisa ter ações para isso, que nos levam a isso. Exatamente. Né? Não vai ser do nada que vai acontecer. A gente precisa caminhar aí, fazer por onde, fazer coisas que vão nos aproximar de Deus, fazer coisas que vão nos preencher, né? Nos fazer sentir essa presença do Espírito Santo. Exatamente. E assim, eu fico até me questionando isso, porque às vezes não foi nem que eu comecei a quaresma e aí por isso que eu me senti, né? Talvez foi eu ativamente estar nesse processo, saber que eu estou fazendo esse sacrifício por um motivo, e aí ao mesmo tempo eu me nutro mais, porque assim... Foi um processo. Foi um processo, né? Porque agora, por exemplo, ano passado eu lembro que eu vi filmes na época da quaresma, eu vi filmes porque eu queria saber mais. Então, assim, é todo um processo que começa com a nossa ação, né? Sim, é isso. É isso mesmo. Então, comecem buscando por uma oração, que também aproxima muito a gente de Deus, nos faz sentir essa paz, essa espiritualidade, tudo isso que a gente está dizendo aqui. Talvez você não sabe por onde começar. Então comece com uma oração, você e Deus no seu quarto, do seu modo, da sua maneira, da maneira que você sentir. Como se você estivesse conversando com um amigo, e ele é o seu amigo, é o melhor amigo, né? Sim, é o nosso melhor amigo, é aquele que a gente pode contar em todos os momentos e que vai nos ajudar. Sim. Então, comece por uma oração, entre no seu quarto de portas fechadas e converse com ele da sua maneira. Não precisa de cordialidades para a gente falar com Deus. Deus, Palavras ele sonda aquilo que tem mais íntimo, mais no fundo do nosso coração. Então, ele sabe de tudo isso que está dentro de nós. Então, ele não está esperando palavras bonitas, palavras certas. Fale do seu jeito, da sua maneira, seu modo de ver, de pensar, exponha para ele, coloque, comece. Fala assim, comece de alguma maneira. De qualquer jeito. Tem outras maneiras, mas eu falo da oração porque talvez seja uma maneira que a gente vê assim, que está mais próxima de nós, né? Que a gente vê como mais dentro da nossa realidade. Alcançável. Que aí você não precisa sair de casa, porque às vezes fala, começa frequentando alguma religião, algum lugar que te traz paz, mas aí tem toda essa questão do deslocamento, ter que sair, né? Sim. Então a oração talvez seja mais fácil porque você está dentro da sua casa, então não precisa de nada, né? Só você e a presença de Deus, mais nada. Exatamente, é isso, né? E é esse processo, assim, eu tô até lendo um livro ali de Jesus e ele fala exatamente isso, que quanto mais, às vezes a gente tem uma visão de que, eu sou pecador, eu estou longe de Deus, né? Ele está me julgando, ele está me odiando. E na verdade ele se aproximou, Jesus, a história de Jesus mostra que ele se aproximou dessas pessoas que estavam pecando, né? Dos mais pecadores ali. E que ele não se afasta diante disso. Não. Que na verdade ele quer que a gente só reconheça aonde a gente está, que a gente olhe e fala, eu preciso, né? Me ajuda que eu tô aqui perdida, socorro. Ele tá do nosso lado em todos os momentos. Só que ele precisa que você chame por ele. Com certeza, Ele não vai começar a agir sem antes você procurar por ele e colocar para ele aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você espera. Porque por mais que ele saiba o que você precisa, ele espera que seja algo que parta de nós, que nós procuramos por ele, né?
que a gente chame por ele, que a gente coloque para ele aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera. Exatamente. É impressionante isso. Quando a gente entrega, né? Sim. Quanta coisa acontece. Reconhecer ele, né? Tudo que ele fez por nós. Exatamente. Então ele quer esse reconhecimento de nós. Olha o que ele fez por nós, morreu para nos salvar. Sim. Então, é isso que ele quer o nosso reconhecimento. Então, que a gente chame por ele, que a gente coloque para ele aquilo que a gente deseja, que a gente abra o nosso coração para ele, e assim ele poder acessar, né? A gente poder começar a sentir mais de perto. Porque até então, como eu falei, é uma coisa muito distante, que a gente enxerga muito distante. E na verdade não, tá bem aqui do nosso lado, mas esperando que a gente dê o primeiro passo. E é bonito de pensar nisso também, que ele não é invasivo, né? Não. Ele dá o livre-arbítrio pra gente. E a gente, às vezes, é invasivo na vida dos outros, de quem a gente gosta, que a gente quer fazer. E, assim, essa paciência, né? Essa cautela, esse jeito, é bonito. Essa forma de amor. Essa forma de amor. É o amor, né? E o maior amor do mundo. Exatamente. Que é o dele. E é isso.